Fala galera, vamos começar mais um livro, o livro Professores Competentes, do José Manuel Manu e Manuel Gauyarola. É um livro de uma série de livros, eu comprei só o sexto, que é da editora Quadrante, do Solar Colégios, né? Coleção Família e Educação. Esse livro aqui ele tem 160 páginas. E hoje, nesse livro, eu vou acabar falando da minha experiência como professor também, vou acabar misturando um pouco das coisas que eu vi teoricamente, dizer algumas coisas que eu concordo, que eu discordo. Esse vídeo provavelmente ele se encaixe mais para quem é da docência, né? Ou não, ou se você é um aluno e quer entender o mundo dos professores competentes, né? Como é o título do livro, também pode ser bom. Mas é um livro bem específico da área. Eu quero dizer que a minha experiência com a educação, os livros de educação que eu já li, não é uma experiência muito legal. Eu não, acabo não me identificando com muitos teóricos da educação, mas esse livro, que eu não faço ideia de quem é essa pessoa que escreveu, é um livro muito bom. Eu concordei com muitas coisas. E queria dizer que ele é um livro que eu recomendo para os professores, mas ele talvez tenha uma pegada um pouco mais voltada pro ensino, talvez infantil, fundamental, mas se aplica a tudo, né? Por exemplo, eu tenho um outro livro aqui, que é esse A Arte de Ensinar. Esse livro, ele é um livro muito voltado para os educadores do ensino superior. Mas não que a gente não possa aplicar é, essas coisas, enfim, para as áreas de ensino que a gente dá aula, né? Eu, no caso, com ensino fundamental e médio. Vamos lá. Eu não faço ideia se esse vídeo vai ficar longo ou não. Mas esse livro, ele começa dizendo a respeito do que é um professor. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Se você quiser comentar no chat ou só pensar, fique à vontade. Que é a seguinte. Qual é a virtude imprescindível para um professor? Ao seu julgamento, assim. O que não pode faltar em um professor das virtudes, né? Se você quiser pausar, procurar as virtudes aí na internet. Mas o que você acha que é a virtude que, tipo assim, pode faltar todas, menos essa? Enfim, comenta aí, ou só pensa, pausa o vídeo, sei lá. Já já a gente vai responder isso aí. O livro ele fala que o professor, na verdade, ele é mais do que uma profissão. Porque ele tem uma importância suma ali na sociedade, né? Você tem a importância de ser como se fosse uma espécie de mestre, um tutor do aluno, né? Porque você educa não somente com aquilo que você fala na sala, mas com todo o seu ser, né? E aí, para começar, o mestre, o professor, ele precisa ter duas qualidades. É fácil, né? Ser bom professor. Fácil, só tem que ter duas coisas. Primeira coisa que o professor tem que ter é uma boa preparação acadêmica. Olha só, eu vou pegar o meu exemplo, né? Enfim, professor de física. Tive uma formação bacana, legal. Só que depende de mim. Eu posso ter empurrado com a barriga a minha formação, ou posso ter dedicado mais, menos. Eu preciso constantemente voltar em algumas coisas, rever os tópicos, enfim. Então, essa é a primeira coisa que um professor tem que ter. Só que aí vocês podem se deparar com professores que são bons academicamente, mas são ruins professores. É porque falta a segunda característica deles, né? A segunda característica é a mais complexa, porque ela vai permear por toda a humanidade do professor, que é justamente a parte que está fora da sala de aula, é toda a integridade dele, toda a formação, as virtudes dele. E é o que? A segunda coisa é um desejo de serviço. O professor ele precisa desejar servir. E aí o serviço ele supõe dedicação, paciência e um olhar com disposição para dar o melhor que possui. Essa é a parte difícil. De verdade. Ter uma formação acadêmica legal, às vezes você se identifica com o que você estuda. Muito bom. Agora, você ter uma disposição a cada aula que você entrar, para poder dar a melhor aula que você pode dar naquele dia, com a preparação que você fez, isso aí é difícil. Isso aí é muito difícil. Muito difícil. Isso aí é a parte onde muitos caem, né? Bom, eu posso falhar nos dois pra caraca, mas eu acho que a segunda é mais comum. E a primeira coisa que eu queria abordar é que o professor ele educa não só com o que. Primeiro, perdão, ele educa primeiro com o que ele é, depois com o que ele faz e depois com o que ele diz. Então, ó, se você olhar para o professor sendo importante só aquilo que ele diz, essa é a terceira característica mais importante. Primeiro, quem é o meu professor? O que ele faz? Às vezes o professor não precisa nem dizer da vida dele, né? Sei lá, você não precisa nem ver o Instagram dele, saber da rotina dele. Mas você conhece ali um olhar atento, ou não só um olhar, muitos olhares na sala de aula de maneira atenta. O professor sabe quem ele é, sabe o que ele traz no coração. Isso se manifesta por muitas coisas, muitas coisas.
Depois o que o professor faz? Bom, o professor ele pode ter algo interno dele, mas ele fazer outra coisa. E isso educa mais do que menos do que ele é. E por fim, com o que ele diz. Então vamos lá, de novo trazendo para o meu exemplo. Eu sou professor de física. Então significa que eu educo mais os meus alunos na física com o que eu sou do que com o que eu falo, e a resposta é sim. A minha disposição para ensinar, toda a minha relação com a física, tudo isso acaba educando mais. Porque o exemplo, ele conduz muito mais, já viram isso, né? Claro, aí a gente vai chegar na parte de que o professor precisa estruturar uma aula bem estruturada e tudo mais. Mas enfim, é isso que aborda o livro e eu concordo piamente com isso. Uma maneira da gente verificar isso é você tentar se lembrar aí da sua cachola. Quais as características dos professores que tiveram assim, uma boa referência para você. E você pode ver que são professores que eles não só davam boas aulas didaticamente, mas eles tinham alguma coisa a mais, né? Uma característicazinha ali que tornava aquilo especial, sabe? O professor ele deve desenvolver algumas habilidades no meio do processo. Uma delas, a principal, é compreensão e exigência. Olha só, você tem que saber balancear, você precisa compreender o aluno e exigir dele. O problema é que acontece muito de que muitos professores se coloquem num pedestal de sabedoria. E aí, se você coloca num nível acima, calma, não vou falar sobre hierarquia de professor e aluno. Só estou falando assim, que se o professor se coloca num pedestal, ele não consegue compreender o aluno. Essa é a parte difícil, meio à sala de aula que a gente tem hoje com muitos alunos e tudo mais, mas é isso. E outra, o professor que não entende as inquietações de um aluno não está em situação de ajudá-lo. Olha só, o professor é um psicólogo? Não, definitivamente não. Ele vai ter momentos onde ele vai ser? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar do professor, a importância dele escutar os alunos. Mas, um erro que é muito comum de alguns professores cometerem é o professor se sensibilizar demais com a fragilidade do aluno. Claro, a gente acaba conhecendo as realidades de cada aluno. E a gente se fragilizar demais ali e a gente deixar passar o conteúdo. Eu simplesmente me preocupo tanto com o aluno que eu deixo o conteúdo de lado. Isso é um baita problema. Porque aí ninguém ensina o conteúdo para o aluno. Você precisa compreender as inquietações do aluno? Precisa. Mas você vai ajudá-lo justamente fornecendo o melhor da sua capacidade acadêmica ali. Bom, numa aula de física, o que eu posso fazer por um aluno que tem problemas, sei lá, psicológicos, familiares, o melhor que eu posso fazer por ele, de verdade mesmo, é fazer a melhor aula que eu posso. É fornecer para ele o melhor alimento que eu posso. Se ele vai pegar a colherzinha dele e comer, aí é outro esquema. Mas o que eu posso fazer por ele é compreender que ele tem essas realidades, mas oferecer o melhor que eu posso. Parecem realidades muito distantes essas, né, da sala de aula. Falando assim, é muito teórico, né? Acaba que você consegue em pequenos graus, pelo menos eu digo por mim, né? Digo você não, mas eu consigo em pequenos graus e tendo pitadas dessas realidades que o livro trouxe aqui durante a minha rotina na sala de aula. Isso com todos os anos. Claro, é inevitável que, enquanto eu falo que eu não trago algumas circunstâncias na minha cabeça, na minha sala de aula, né? Mas serve para o sexto ano, para o sétimo ano, para o primeiro ano, para o terceiro ano, enfim, todos os anos. E também para a educação infantil. Uma outra coisa que é comum é você tentar solucionar o problema do aluno com os meios materiais. Mas isso aqui é só um tópico que eu quero comentar. Os meios materiais não vão resolver os problemas escolares, né? Aquela famosa moda que teve de colocar tablet nas escolas ao invés de caderno. Isso resolve o problema da educação? Não. Ponto. Não vou falar muito mais disso. O livro ele aborda também a necessidade de uma biblioteca nas escolas. E aí ele fala o seguinte: se o aluno ele tem menos que 10 anos, o melhor lugar para estar a biblioteca é na sala de aula. Pã, cantinho ali, organizado, pá. Se for maior que isso, mais maior não, mas se for maior que isso, aí você pode colocar uma biblioteca. Só que aí, volta para aquele ponto. Como o cara da biblioteca vai ensinar o aluno a ler? Primeiro com o que ele é, depois com o que ele faz e depois com o que ele diz. Então, primariamente, o cara da biblioteca ele tem que ser um cara que lê. É isso. Primeiro, já é raro a gente falar de bibliotecas boas, bem estruturadas em escolas hoje. Mas enfim, estamos falando da realidade do livro aqui. E outra, se tiver biblioteca, ainda que tenha livros bons, você precisa ter alguma referência ali que leia. É muito simples isso. E outra,
não só as pessoas que estão lá, mas também os professores leiam, né? Bom, tô fazendo uma série de livros, de vídeos sobre livros. Então, eu gosto de ler e eu tento passar a paixão que eu tenho pela leitura para vocês, né? Então, talvez é menos importante o conteúdo desse vídeo do que propriamente eu mostrar que eu tive um carinho, um zelo e de quem eu sou, que eu gosto de ler e tudo mais, através da leitura, né? Então, os professores, eles precisam ler. A leitura é imprescindível, imprescindível, imprescindível. Se você não gosta de ler, bom, não sei se vai estar vendo esse vídeo, né? Mas, enfim, pô, ainda mais um vídeo específico sobre professores, né? Mas se você não gosta de ler, ou você é um professor que quer levar os seus alunos à leitura, primeiro você precisa ler e estimular eles à leitura, né? Vamos lá, quais são as tarefas que um professor precisa ter? Ele tem que corrigir prova, ele tem que preparar a prova, ele tem que atender os alunos, ele tem que assistir reunião, ele tem que cuidar da formação pessoal dele, tem que montar aula, enfim, são muitas coisas que tem que fazer. Então, o professor ele precisa, agora saindo um pouco do âmbito da sala de aula, trazendo para a parte do professor, né, da formação dele. O professor ele precisa ser ordenado, ele precisa de uma agenda, ele precisa de ordem. Porque sem a ordem, não vai, né? Tem uma frase que diz: guarda a ordem e a ordem te guardará. Então, se o professor dedica a organizar a vida dele ali com ordem, a ordem vai cuidar da vida do professor. Até porque é um ofício muito cheio, tudo mais. Tudo isso que eu falei, né? O professor que precisa de ler, o professor que precisa montar boas aulas, o professor que precisa estar atento aos alunos. Se ele não tem ordem, não vai. Olha só, imagina uma cena trágica, que o professor não monta a aula e foi dar uma aula. Ele foi falar uma aula que não montou. Qual a chance desse professor prestar atenção na sala? Qual a chance desse professor não dar uma aula meio monólogo? Qual a chance desse professor, já a gente vai falar disso, qual a chance dele não fugir das perguntas ácidas, né? Que são as perguntas difíceis que geram, enfim, o interesse ali, né? Enfim. O professor, ele precisa saber motivar os alunos pela... E isso aí é uma coisa que tem que estar presente até na ordem, olha só, vamos lá. Eu tô falando de muitas coisas genéricas, mas é porque o livro acabei pegando trechos diferentes, né? O professor ele precisa chegar no início do ano e colocar ou o início da aula, né? E falar de maneira muito clara para os alunos, ou então de maneira um pouco escondida ali, mas deixar claro qual é o objetivo da aula, qual é a relação entre o conteúdo e as atividades que eles vão fazer, propor as atividades de maneira lógica e organizada. Isso é muito importante. Propor atividades que tenham diversas habilidades, né? Não só uma coisa, sei lá, colocar na prova um exercício igual da lista. Não, você precisa manusear um pouquinho as coisas. E considerar as falhas como oportunidade de aprender. Às vezes o aluno, principalmente na física, né? Ele coloca, pô, se eu errei aqui, eu sou um tonto, um burro, eu não consigo. E na verdade, não. Poucas coisas elas saem bem de primeira. Você tem que ter uma resistência, né? Mas enfim, o que o professor precisa passar é essas coisas para ele. Aonde eles querem chegar, aonde eles estão saindo e aonde eles vão parar, né? Por mais que a gente fale dessas coisas, vou falar agora um pouquinho da dinâmica da sala de aula, de novo, né? Tá meio bagunçado, mas é a vida. Que o professor ele não pode tornar a aula dele um monólogo. Por que não? Porque às vezes o professor ele vai ensinar mais escutando do que falando. Ah, mas agora bagunçou, né? O professor vai abrir o espaço para uma roda de debate. Não. Mas em alguns momentos, os alunos eles vão trazer algumas colaborações. É, 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 é difícil falar isso porque é meio tópico, né? Muitas vezes, quando você coloca um pouco mais aberta a aulas, muitas pessoas não prestam atenção, enfim. Mas, quando você coloca alunos que têm um interesse genuíno por participar e por interagir, eles podem fazer contribuições e considerações entre si que podem agregar muito para a aula, né? Então, é nesse sentido que o livro fala que às vezes se escuta mais, ensina mais escutando os alunos, né? Se o professor trata as dúvidas ou trata esses comentários dos alunos com ironia, o que você vai obter com isso é que o aluno fique calado. Só isso. Ou então, o outro lado, né? O professor também não pode deixar que o aluno interrompa o tempo inteiro, senão vira ou ele interrompe e continue falando, ou ele interrompa e eu continue falando sobre qualquer coisa da vida, né? Enfim, então tem um limite para poder saber escutar também. Agora, uma coisa é a seguinte: um aluno, ele na sala de aula, ele nunca
pode ser desrespeitado por você. Isso é complexo de falar. Mesmo que o seu comportamento do aluno, dê motivo para ele ser tratado de maneira ácida, nunca faltar com respeito com o aluno, né? Porque se você perde o respeito, você perdeu. Você como professor, você ficou se perdendo no meio do caminho ali, né? Enfim, tô achando esse vídeo bem bagunçado, é porque eu acabei pegando vários trechos do livro e um capítulo não tinha muito vínculo com o outro e tudo mais, mas enfim, eu vou simplesmente continuar aqui o roteiro que eu tinha planejado, mesmo que esteja bem desconexo os tópicos, né? Mas vamos lá. Eu não me propus a fazer um negócio tipo massa, bacana, mas eu propus fazer com sinceridade. Enfim, agora vamos responder a dúvida que eu coloquei lá no início. Qual é a virtude imprescindível a um professor? A virtude imprescindível para um professor é a justiça. Justiça. O professor, ele pode ser desorganizado? Pode, o aluno perdoa. Ele pode ser atrasado? Pode, o aluno perdoa. Mas o aluno, ele sempre vai se lembrar de uma injustiça que ele sofre. E é por isso que você não pode desrespeitar um aluno. Porque você pode ter razão na situação? Pode, mas se você desrespeita ele, você pode ter perdido a sua razão, você pode ter sido injusto com ele, ou depois considerando, você pode ter visto que fez besteira, mas ele nunca pode ser injustiçado, né? Seja num comentário na aula, seja numa prova, enfim, isso aí, o professor ele tem que ser justo, justiça. Enfim, outra coisa, os alunos eles têm direito que os professores estabeleçam os critérios de avaliação. Como assim? Eu falei da aula, agora eu vou falar da prova. Vamos supor que o professor aplica uma prova. O professor pode falar para eles, olha, eu considero isso, considero assim. Os meus critérios de avaliação numa questão são estes. Ponto. Beleza, o aluno precisa jogar a partir daquilo ali. Ele deve estar aberto a escutar o aluno fazer críticas, né, a respeito da correção dele e tudo mais. Mas os critérios do professor precisam ser específicos, porque senão você está abrindo margem para ganhar nota. Ou então se fica pouco claro, muito aluno pode vir reclamar e tudo mais, enfim. Então isso aí deve ser evitado. Então, por exemplo, vou dizer a minha perspectiva. Se um aluno chega para mim e fala, professor, essa questão aqui eu acho que eu acertei. Você pode dar uma olhada? Isso geralmente eu faço com o primeiro aluno que reclama. Tipo assim, entreguei a prova, não corrigi nenhuma. Tipo, não recorrigi nenhuma. Ninguém me perguntou, ninguém me chamou. Eu tento pegar a primeira pessoa que reclamou e falar, beleza. Antes de eu fazer isso aqui nessa sala, deixa eu ver qual é o meu critério de avaliação. Porque se em outras salas vierem me cobrar, eu já sei. Então eu preciso pensar um pouco. Às vezes eu preciso olhar e falar, olha, não, presta atenção. Nessa questão eu considero isso. Não falo só para esse aluno, falo para todo mundo. Pessoal, nessa questão eu vou avaliar isso. Mas eu preciso pensar nisso antes. Porque se eu falar de maneira aberta, muita gente vem, e muita gente em muitas salas. Enfim, então, o professor comete erros, né, erra correção, muito comum. Mas você precisa estabelecer ali os critérios de avaliação. E se o aluno tiver certo, tiver razão, você precisa retificar o seu erro. Falar, olha, é verdade, eu errei, essa questão vale mais ponto. Aí tem uma outra coisa que aí eu vou dizer como eu lido, né? Que é a seguinte, vamos supor que, sei lá, o fulano de tal colocou lá uma questão, a letra, sei lá, colocou uma resposta. Beleza, eu dei certo pra ele, beleza. Só que vamos supor que eu dei certo pra esse aluno e a resposta não era exatamente essa. E o outro aluno colocou a mesma resposta e eu dei errado meio certo pra esse aqui. Olha só, se esse aluno aqui que errou falar assim, olha, você considerou a dele, eu vou falar o que eu vou fazer. Eu vou olhar e vou falar, olha só, o critério é esse, eu corrigi errado, me empreste por favor a prova do seu amigo e eu vou tirar o ponto dele. Claro, eu já deixo isso avisado antes para não tirar a nota de alguém. Eu falo assim, olha, se eu corrigir errada de alguém, se você me trouxer a nota do cara que eu corrigi errado, porque foi um erro meu, enfim, eu vou tirar a nota do teu brother aqui que eu corrigi errado, porque é justiça, é justo. Ele ganhou ponto extra por algo que não era o que ele acertou ali, né? Então, a maneira com a qual eu lido é essa. Eu não faço ideia se eu certo, não faço ideia se eu errado. É o que eu julgo ser o mais justo. Então eu aviso isso antes, para que o cara, se ele quiser ser um cara prudente, justo, honesto, ele vai falar assim: pô, professor, você corrigiu isso aqui errado. Não é esse valor. É isso que eu espero do meu aluno. Quando eu sou justo, eu tento mostrar para ele isso. Tento mostrar justiça para ele nisso. O outro que queria contar vantagem porque eu errei por desatenção, enfim, não sei o que, ele estava sendo injusto, né?
Na verdade, ele tava reclamando assim, enfim, a misericórdia que eu tive ali por cagada na prova do outro. Enfim, relato mega aleatório. O professor ele deve evitar métricas quebradas. Pô, 5,87. Cara, como é que você vai justificar para o aluno que ele tirou 5,87 e o outro tirou 5,34? É muito ruim, cara. Coloca métricas certas. Se possível, padroniza, né? Eu lembro que em uma das escolas que eu trabalho, eu coloco assim. Pô, são um ensino mais novinho, né? Agora, 6, 7 anos, eu falo: olha só, vamos lá, questão de física, aqui tem conta. Questão vale 5 pontos. Primeiro ponto, se você conseguiu anotar os dados corretamente. Nossa, professor, então se eu colocar os dados anotadinhos, com as notações e tal, certinho, eu vou ganhar ponto? Sim. Segundo, você escreveu a equação. Escrever a equação correta. Mais um ponto. Terceiro ponto, se você substituiu corretamente. Quarto ponto, se você fez as continhas ali e encontrou a resposta certa. Quinto ponto, se você colocou a unidade correta. Nossa, mas isso é bom demais. Porque agora, se eu não sei a questão, eu coloquei os dados e a equação, eu vou acertar, vou ganhar ponto? Vai ganhar ponto. Agora, fala pra mim, se você colocou os dados e a equação, qual a chance de você não saber fazer a questão toda? Esse é um critério que eu utilizo. Mas eu estou utilizando esse exemplo porque eu não uso métrica quebrada. Cara, o aluno, sei lá, tem que colocar 3 dados lá nessa primeira coisa que eu falei. Ele colocou 2 e tirou 1. Cara, vamos fazer uma parada meio reta ali, meio justa, arredonda, pra cima, pra baixo. Mas padronizado. Não é essa de 5,87. Entendeu? Eu sempre fui contra essas métricas quebradas. Inclusive, se houver no fim das minhas provas, eu tento arredondar para cima ali, 5,87 é 5,9. E aí o professor, professor, arredonda aqui para 6, tá 5,9. Cara, soma aí tua prova. Não, mas comigo não acontece porque eu não coloco questão quebrada. Mas sei lá, vamos supor um número mais certo, né? 5,75. Boto para 5,8. Professor, arredonda para mim. Fera, soma sua prova aí, vê se eu não arredondei sua nota. Aí ele soma lá, pô, deu 5,75. Professor, me deu 5,8 e tal, não sei o quê. Enfim, então evitar métricas quebradas. E agora vou falar da última parte do livro, uma parte bem extensa, bem chata. O final do livro ficou bem teórico, fala sobre umas coisas, uns dados do professor. Mas ele volta um pouquinho para falar sobre o professor. E aí ele fala sobre algumas coisas que o professor precisa ter de malemolência ali, né? Algumas coisas que ele precisa ter atenção. Tem algumas, não vou falar delas, mas é a seguinte. Uma que me chamou a atenção é a seguinte. O descanso. O professor ele tem muita dificuldade em descansar. O professor não sabe descansar. Grande maioria. O professor não sabe descansar. O professor que trabalha todos os dias, de maneira ordenada ou não, mas que trabalha o tempo inteiro, que está sempre preocupado e não descansa. E um dos sinais da falta de descanso do professor é ele perder a paz. Com muito pouco. Sei lá, um aluno fez uma piada na sala e que ele, no momento que ele achou inoportuno ali, ele fica maluco, bravo, com raiva, ranzinza, sem humor. Então, essas coisas precisam ser tomadas cuidado para o professor, né? Espero que eu não chegue nesse nível nunca. E é isso. Para fechar esse vídeo mega bagunçado, mas sobre esse livro, que a nota final dele ficou sendo 7 de 10. Que foi mais uma conversa, um relato meu de como é que eu lido com as coisas. Para dizer com uma coisa que ele fala, um ditadozinho espanhol no final, não, um livro espanhol, que ele fala que o professor ele precisa ter a cabeça de gelo, coração de fogo e os braços de ferro, né? Então, finaliza esse vídeo de maneira bem disruptiva aí, falando sobre isso e falando a minha nota para esse livro. Por mais que tenha sido um livro confuso, eu não tenha conseguido estruturar muito bem as coisas, foi um livro que eu dei 7 de 10. É um livro legal. Existem outros livros dessa coleção aqui. Vou colocar aqui, ó, se você tiver interesse em coleção Família Educação, Editora Quadrante, manda bala lá. Beleza? Vídeo grande para Dedéu, partindo um pouco da minha experiência. Valeu!